E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje teremos aula de matemática, oitavo ano, do projeto Professores e Alunos Conectados. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje, vamos rever aqui e avançar um pouco mais sobre o assunto sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, ok? Então vamos aqui ver o nosso resumo de hoje. Equações do primeiro grau com duas variáveis, equação, toda expressão onde você tem o sinal de igualdade, você tem aqui a aplicação de duas letras diferentes, então letras substituindo números, que até então não sei os valores, por isso são chamados de variáveis. Então nós temos aqui exemplos de equações do primeiro grau, porque o expoente é 1, não tem nenhuma letra elevada a 2, elevada a 3, certo? Então sem expoente, o expoente é 1, então por isso que é do primeiro grau, ok? As soluções da equação são os pares ordenados, porque se eu tenho duas letras eu vou ter dois valores, então formam um par, certo? Que torna a igualdade verdadeira. Soluções de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Consideremos então a seguinte equação: x mais y igual a 5. Aqui no conteúdo estará dizendo que o nosso universo é apenas naturais. Números naturais, apenas números positivos e o zero. Mas nós vamos utilizar também negativos, mas vamos usar só os positivos para tornar um pouco melhor o entendimento. Então, precisamos saber obter todos os valores para x e para y que torna a sentença verdadeira. Como assim? A minha sentença, minha igualdade, diz que o x mais o y tem que ser igual a 5. Então, se eu colocar x igual a 0, qual é o número que somado com 0 dá 5? O y vai ter que ser 5. Se eu colocar x igual a 1, o y vai ter que ser 4. Então, todos os pares que, substituindo as letras aqui, tornam ela verdadeira, ou seja, o resultado desta soma dá 5, são soluções da minha equação. Então, se eu colocar aqui menos 1, qual é o número que somado com menos 1, ou seja, um número que tirando 1 dá 5. Para x igual a menos 1, o y terá que ser 6. Então, meu conjunto verdade são todos os pares 0 e 5, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1, 5 e 0, menos 1 e 6, e assim por diante. Então, nós temos infinitas respostas, ok? Para uma equação. Vamos adiante. Sistema de duas equações. Agora, eu sei que a soma de x mais y dá igual a 5. Mas eu tenho outra informação. X menos y dá igual a 1. Então, se eu tenho duas informações, a minha resposta tem que se tornar verdadeira a primeira e a segunda, ok? Então vamos ver aqui, como assim, professor? O meu sistema vai ficar assim entre chaves, porque eu vou ter duas informações e eu quero uma única resposta, que se torne a primeira verdadeira e a segunda verdadeira também. A mesma resposta, porque são as mesmas letras. Então, para resolver, você tem o método das tentativas. Qual é o conjunto verdade da primeira x mais y igual a 5? São esses valores que eu fui achando. Qual é o número que, tirando o outro, vai dar 1? 1 menos 0, 2 menos 1, 3 menos 2 e assim por diante. Ok? Então, nós vamos ter várias respostas também. Mas note que uma das respostas é a mesma, aparece a mesma, 3 para o x e 2 para o y. Aqui também 3 para o x e 2 para o y também dá igual a 1. Então, pelas tentativas, eu encontro esta solução. 3 e 2 torna as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a minha solução vai ser x igual a 3 e y igual a 2. Ok? Mas não podemos ficar fazendo sempre tentativas. Então, tem que ter alguns métodos matematicamente, através de processo matemático, que torne a minha sentença verdadeira, ok?
Então, o método que a gente vai trabalhar hoje, depois a gente vai ver outro, métodos de resolução do sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Existem vários métodos, dos quais vamos falar aqui o primeiro, método da substituição. O próprio nome já está dizendo. Eu vou substituir um valor por outro. Ok? Então, o que esse método consiste? Em achar o valor de uma das incógnitas, eu encontro o valor de uma letra e substituo ela na outra equação. Como assim, professor? Vamos ver aqui o exemplo 1. Se esse sistema x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 5. Eu vou querer o valor de x. Então, se eu quero o valor de x, eu pego o y e passo para o outro lado. Sempre que eu trocar de lado, eu troco de sinal. Então, mais y vai para o outro lado, menos y. Então, como é que ficou a minha expressão? O x ficou igual a 5 menos y. O que é que isso me ajuda? Eu pego esta informação agora, eu já sei o valor do x, vai ser essa expressão. Então, onde tiver x, eu coloco 5 menos y. Se eu peguei a primeira e transformei nessa expressão, eu vou pegar o resultado da primeira e substituir na segunda. Olha lá, x menos y igual a 1. Qual é o valor do x? 5 menos y. Então, tira o x e coloca 5 menos y. E continua a expressão. Menos y igual a 1. Ah, agora dá certo. Veja só, se eu passar o 5 para o outro lado, ele não tem sinal, é positivo, vai negativo. Menos y com menos y, eu devo um y e devo outro y, vou ficar devendo 2y, então dá negativo. 1 menos 5, 1 dá para tirar 5? Não dá. Então, vou ficar devendo, olha lá, o menos 4. Negativo, não pode ficar a letra negativa. Por quê? Porque eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor só de y. Então, se eu pegar e trocar esse sinal de menos para mais, eu vou ter que trocar do outro lado também. Ou eu faço menos com menos, deu mais 2, porque se 2y vale 4, 1y, 4 dividido por 2, deu 2. Achei o valor de y é 2. Então, eu vou pegar aquela minha primeira, lembra? X é igual a 5 menos y. Como eu achei o valor de y, agora eu pego e substituo aqui no valor, na letrinha y. O x é 5 menos 2, porque eu achei o 2. Então, o resultado é x igual a 3. Ou seja, 3 no x e 2 no y tornam as duas expressões, as minhas duas equações, ao mesmo tempo verdadeiras. Vamos aqui para mais um. Exemplo 2. Se esse sistema, x menos 2y igual a 3, 2x menos 3y igual a 5. Pegue sempre uma letra que está sozinha, não vem acompanhada. Por quê? Porque aí eu vou ter que fazer a divisão, e aí vai virar fração. Se eu pegar essa aqui, 2x, eu não quero o valor de 2x, eu quero só de x. Aí eu vou ter que dividir por 2. Aí para trabalhar com fração, muitos alunos têm complicações. Então pega essa letrinha aqui. No caso aqui, na primeira eu tenho uma letra sozinha, então vou pegar ela. Se eu pegar o menos 2y e jogar para o lado direito, ele é negativo, vai positivo, ok? Então eu tenho o valor de x igual a 3 mais 2y. O que é que eu vou fazer com esse valor? Peguei e utilizei a equação de cima para achar o x. Então eu vou pegar o valor e substituir na de baixo. Mas note que o x está acompanhado. Na primeira ele não estava acompanhado, então era só substituir. Mas aqui eu tenho 2x, então é 2 vezes o x. Quanto é o x? 3 mais 2y. Então eu tiro o x, ok? Tiro o x, mas como ele está multiplicado por 2, vai ser 2 vezes 3 mais 2y. Entre parênteses, para lembrar que eu troquei o valor do x. E como fica essa expressão? 2 vezes o que tiver aqui como valor de x. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes mais 2 dá mais 4. E aí repete o y.
Pronto, já eliminei o parênteses. Eu fiz a distribuição. Eu multipliquei cada um que está do lado de dentro. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2y, 4y. Como estava positivo, positivo. Quem está do lado... Quem eu tenho que trocar de lado? Letras na esquerda. Mais 4y e menos 3y estão ok. Esse 6 positivo, que não tem sinal é positivo, vou jogar para o outro lado. Porque ele está do lado errado. Números na direita. Então, mais 6 vai para o outro lado, menos 6. Se eu tenho 4y e tiro 3y, vai sobrar apenas um y. 5 dá para tirar 6? Não. Então, vou ficar devendo 1. Então, já achei a minha resposta. Y igual a menos 1. Então, o que é que eu faço com o valor do y? Vou substituir na primeira que eu achei aqui o x. Ó. É 3 mais 2y. Então, eu vou pegar o meu resultado do y e substituir aqui. Do mesmo jeito, x é igual a 3 mais 2y. O que é 2y? 2 vezes o y. O y deu menos 1. Então, vai ser mais 2 vezes menos 1. Mais, com menos, sinais diferentes, dá menos. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu fiquei 3 menos 2, x é igual a 1. Lembre-se que x é sempre o primeiro e y é sempre o segundo, par ordenado, ok? Então, o x vem com a primeira resposta e o y vem como a segunda. Não é porque eu achei aqui o y primeiro, eu vou colocar menos 1 primeiro. Então, cuidado, viu? Isso aqui pode pegar muita gente, uma simples troca de posição. O primeiro sempre é o valor de x e o segundo sempre é o valor de y. Como o x deu 1, 1 positivo vem primeiro, e o y deu menos 1 negativo vem depois. Então, x primeiro, y depois, ok? Então, nós tivemos aí 2 exemplos. E na nossa atividade única, né, uma única questão, porque você vai ter que fazer os cálculos, tudo com calma, então não há necessidade de praticar com muitos itens. Então, nós teremos aqui nossos 6 itens, certo? 6 itens, para você achar o nosso conjunto verdade, a nossa solução, o valor de x e o valor de y. Então, cuidado com as observações, certo? Essa atividade tem a finalidade que você pratique a resolução de sistemas de equações do primeiro grau com 2 variáveis, utilizando o método da substituição apenas. Aqui é para você praticar a substituição, certo? Já que a gente vai falar de outro método na próxima aula, ok? Então, você vai resolvê-los através do método da substituição. Dessa forma, essa atividade não será recebida e contabilizada como feita se não forem apresentados todos os referidos cálculos para cada um dos 6 itens apresentados conforme os exemplos apresentados. Então, nos nossos exemplos, 2 exemplos, nós tivemos toda uma sequência de cálculo para chegar no conjunto verdade da nossa solução. Então, para cada item da nossa atividade, você vai ter que fazer o mesmo. Não chegue apenas com resposta, porque não será recebido e não será contabilizado como atividade feita. Aqui é para praticar, não é para adivinhar respostas. Então, o método está aqui. Resolva os sistemas pelo método da substituição. Ok? Então, a gente vai ter que fazer os nossos referidos cálculos em cada uma. Então, você tem 6. Então, por isso que não há necessidade de colocar muitos itens. Você já vai praticar o suficiente. Ok? Então, essa aí é a nossa atividade de hoje. Esse foi o nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados. Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com todas as nossas videoaulas e lives. Vem por aí mais uma live de correção de atividades, certo? Então, para você não perdê-la, fique sempre antenado, ative aí o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.